Olá, meu povo lindo do Clube do Livro, eu sou a Gabriela e hoje estamos aqui para fazer o vídeo que contém o mesmo nome do nosso canal, que é o Clube do Livro. E hoje o Clube do Livro vai ser da história que a gente está acompanhando aí, a saga de Trono de Vidro, tá? Hoje o livro comentado, conversado, vai ser A Rainha das Sombras, de Sarah J. Maas. E vamos lá. Uma opinião muito particular da minha pessoa aqui, então vamos levar isso em consideração, tá? Eu senti, lendo esse livro, principalmente no final dele, que ele tá fechando um ciclo. É como se o Trono de Vidro fosse ter parte 1 e parte 2. O que eu tô falando com vocês aqui é primeira impressão de leitura. Eu não estou relendo a saga, eu estou lendo pela primeira vez. Então, a impressão que eu tive ao ler este livro, ao terminar este livro, que apesar da história manter uma continuidade, tá fechando um ciclo para abrir-se outro. Muita coisa foi revelada, muita coisa aconteceu, mortes importantes houveram, tá? E isso me faz sentir que tá fechando um ciclo e abrindo. É como se tivesse parte 1 e parte 2 de Trono de Vidro, tá? Esse é um sentimento pessoal quando eu li o livro. Comenta aqui embaixo se você também teve esse sentimento assim, de fecha de ciclo e abertura de um novo ciclo. Bom, bora lá. Lembrando, este vídeo contém spoilers, tá? E nesse vídeo específico, nesse livro, haverão spoilers que, se você não leu, vai interferir na sua experiência de leitura, tá? Vai interferir sim, porque vão ter mortes importantes que, se você não descobrir por sua conta e risco, enfim, vai atrapalhar a experiência da leitura. Então eu recomendo, se você não leu o livro ainda, fecha esse vídeo, não tem problema nenhum. Fecha o vídeo, vai ler seu livro, vai sentir a experiência de descobrir, a experiência de ver por conta própria. E depois volta aqui no vídeo que a gente vai bater um papo legal, vai discutir legal, com todo respeito, com todo mundo aqui nos comentários, beleza? Então, bora lá. Bom, no livro anterior, acaba, né? Então, alerta spoiler mais uma vez, não só desse livro, como do livro anterior também tem spoiler, né? Muito difícil uma pessoa ter lido esse, não ter lido o anterior, mas, né? Vou dar um leve spoiler aqui, qualquer coisa passa para os minutos seguintes, quando eu vou falar finalmente do livro A Rainha das Sombras, mas é só um trechinho, tá? Esquenta não. O livro anterior acaba com o rei de Darlan cometendo atos, assim, extremamente cruéis para nossa cabeça, tá? Ele aprisiona, ele escraviza o próprio filho, aprisiona o Aed, um primo de Aelin, mata Sorcha, e ele só consegue escravizar o filho, acho, por causa disso. E o Chol, ele fica foragido, tá? Ele fica foragido aí. E no início deste livro, tá? Da Rainha das Sombras, você descobre que ele se uniu aos rebeldes, que ele tanto caçava, digamos assim. Ele se uniu aos rebeldes, tá? Aí então, a Elin, ela volta pra Darlan, deixa o Rowan pra trás, aonde ele já vivia, né? Porque como que ela ia andar com o Férico a tiracolo, gente? Não tinha como. Ou ele ficava na forma animal ou na forma férica. Não tinha uma forma humana para ele. Então, ela falou com ele: fica aí, que eu vou resolver. E depois a gente se encontra, né? Depois você vai. Por que ela foi sozinha? Ela precisava do amuleto de família, né? Que ela usava no pescoço quando os pais foram mortos.
E adivinha com quem estava esse amuleto? Sim, o assassino. Vamos falar do assassino Arobin, tá? Finalmente eles vão se encontrar aí nessa trama aí, tá? E quando ela volta, ela tá acompanhando, espionando a Arobin, né? Ela vê que a Arobin se encontra uma pessoa que ela já conhecia. E esse alguém é Chol, tá? Gabriela, mas o Chol, ele não é um... Ele pode ter se encontrado com ele, mas o Adarlan não era um rebelde, ele era só um criminoso. Sim, verdade, pura verdade. O que acontecia? Com o passar da leitura, a gente descobre que ele queria fazer um trato com o Adarlan, o Chol, para poder conseguir libertar mais e mais rebeldes, tá? Porque estava difícil para ele fazer isso. Guarda essa informação aí. A Elin, ela pretende salvar a Edion, mas ela não ia conseguir fazer isso tudo, porque a Edion estava, primo dela, preso lá embaixo, lá embaixo, não sei se era lá embaixo não, nas prisões do Castelo de Vidro, né, um lugar fortemente protegido. Como que ela ia entrar sozinha? E ela sabia muito bem que a Elin, nossa Selena Sardotti, ela não é burra, ela não é besta, ela não é idiota. Ela sabia muito bem que aquilo era nada mais nada menos do que uma arapuca, né? Uma tramóia para poder prendê-la, né? Uma armadilha. Uma armadilha. Então, ela precisava de ajuda para que ela pelo menos tentasse que desse tudo certo. Aí que ela se envolve novamente com a Arobin, né? Eu, assim, que tava ansiosa por aquele encontro, né? Que, gente, eu tô pegando com a linha que eu escrevi aqui, ó. Senão minha memória não funciona. Então, eu tanto almejava ver esse encontro de Aelin com Arobin, que eu achei que ia dar uma briga, uma guerra ferrenha. Mas não, eles fizeram um acordo, mesmo ela sabendo que ele iria traí-la novamente, né? Ela já tinha essa certeza, porque Arobin era Arobin, né? Mas fazer o que? Ele a enganará de novo, com certeza, né? Você leu esse livro pra estar nesse vídeo. Com certeza, ele traiu ela de novo, né? Mas assim, ela consegue salvar o Aedion, tá? Da prisão do castelo. Só que a Edion, até ser salvo, até aquele certo momento que ele foi salvo, ele não queria ter sobrevivido, porque ele também sabia que aquilo era uma tramóia para que capturassem ele, né? Então, ele simplesmente quis, com todas as forças, perder a sua vida, né? Ele queria que seus ferimentos não se curassem. Ele fez de tudo para ninguém saber que ele tinha ferimentos. Mas não deu certo. Descobriram que ele estava ferido, mandaram curandeiros, ele se curou e ele foi salvo, tá? O Dora, ele permanece escravizado assim durante basicamente o livro inteiro. Ele só consegue se libertar no finalzinho do livro. Eu por um pouco achei que ele ia continuar escravizado pro próximo livro, mas não, ele consegue se libertar com a ajuda aí da Elin. E ele tá traumatizado, tá aquela coisa toda, né? Aquele papo de, ai meu Deus, eu fiz isso. Não, você não fez isso, imbecil. Foi o monstro que estava dentro de você, mas eu fiz isso. Aquelas dramas todos que a Sarah J. Maas gosta de colocar aí, né? Para que os personagens sintam culpa de tudo que foi feito. Bom, Menon, vamos falar da bruxa. Mesmo ela já tendo sido apresentada em outro livro, no outro livro, eu não gostava dela. Não que eu tinha uma birra com ela, nem que seja um personagem odioso. Ela pra mim não cagava nem cheirava, pra mim ela era chata. Eu só fui começar a gostar dela no final deste livro, A Rainha das Sombras, porque
ela finalmente perdeu aquela obediência cega, né, que ela tinha. Agora ela está, assim, abrindo a sua cabeça pro mundo. E aí eu comecei a gostar dela, né? Ela salva uma humana, porque apesar de ser descendente de bruxa, a pessoa que ela salvou não era humana. Ele. Não lembro o nome, não anotei o nome, eu esqueci o nome. Mas enfim, ela salva essa humana, né? Porque o Duque. É Duque de Parenton? Sei lá, o monarca lá da terrinha lá. O submonarca, sei lá qual que é. O cara lá que tava comandando tudo. Tio dessa menina queria escravizá-la também. Então ela foi salva. E esse tio acha que ela está simplesmente morta, tá? Quando... Lembra do nome Kelten? Aquela lá atrás que Parenton levou pro castelo de vidro e que ela queria que o Dorian desse uma atenção para ela, mas que na verdade ela estava em um relacionamento com Parenton e Parenton que cedeu todos os luxos para ela dentro do castelo. Então, essa Kelten mesmo, ela tem um papel muito chave nesse livro. Enquanto o tempo todo o personagem dela estava assim, gatinhando, bem parada, bem nada, bem coadjuvante mesmo, teve um momento que ela simplesmente salvou ali. E basicamente parte de tudo, tanto para Elin, quanto para Menon, quanto para humana que a Menon tava salvando, ou Manon, né, como vocês preferirem, enfim. Então teve essa reviravolta de história. Mas ela teve um papel assim, foi vup, e pronto, acabou. Ela desaparece. Por quê? Ela morre. Primeira morte chave aí. Ela morre porque ela se incendeia 1/3 de Morat. Então, 1/3 com ela vai embora. Desaparece em cinzas, tá? Ela meio que, eu vou morrer, eu vou levar parte dessa bagaça comigo. Foda-se quem tá por perto. Que se exploda. E ela levou todos aqueles demônios que procriados com as bruxas que foram presas lá para parirem, né? Mestiços de bruxa com demônios, enfim. Ela destruiu tudo, deu fim à vida dessas bruxas que elas não estavam aguentando mais, elas estavam sofrendo mesmo, essas que foram aprisionadas para parir. Elas, assim, no livro deixa claro que elas agradeceram pela morte. Então, imagina uma pessoa agradecer pela morte. O sofrimento tava ferrenho ali para parir aquelas crianças ali. E não só essas bruxas, como o exército de crianças demônio, mataram muitos bichos lá, que eu esqueci o nome lá. Boa parte do... Não é esquadrão. Boa parte dos soldados foram embora naquele momento, tá? Morreram. E isso faz com que o Duque de Parenton... É Duque? Não sei, gente. É o Parenton. Faz com que ele demore mais. Deixa claro ali que ele vai demorar mais para conseguir refazer para atacar, porque ele vai ter que refazer todo um contingente ali que foi perdido, tá? Então, já sabemos aí que a Elin vai ter um pouco mais de tempo, porque nesse momento ela está em viagem, ela está indo para a Terra sem a terra dela. Termina o livro com ela chegando lá na terra dela, tá, gente? Ela, como diz alguns passos, ela estava em casa. E... bom, voltando a falar sobre a Menon, eu não tenho muito assim o que falar sobre ela, porque ela tá muito ali. Até pouco tempo ela tava tão chata na história pra mim que eu não. Eu cagava pra parte que ela. Eu lia assim, com pressa, pra ver se passava logo, pra mim era chato. Mas o que eu posso falar?
a avó dela, que é a matriarca das bruxas, ela tá de tramóia para uma destruição que a Manon está descobrindo. E ela pensa, gente, vai destruir tudo. Tudo. Tá estranho. Ela começa a perder aquela obediência cega. Ela começa a pensar na bruxa Crushan, que ela matou. Nas palavras que ela disse antes de morrer, né? Estão transformando as crianças em monstros, né? Então ela tá começando a questionar, a Manon está começando a questionar sobre tudo o que ela aprendeu e perpetua na sua vida centenária, tá? Ela começou a questionar e a prima, que era imediata e depois virou a terceira no comando, depois perdeu o posto. Teve uma hora que ela falou assim, eu preciso conversar com você e você me deixe falar tudo que eu tenho pra falar antes de falar pra mim alguma coisa. Beleza. Mas respeito, uma paz, não teve briga, não teve nada, porque pelo que eu entendi no livro, a Manon entendeu que não era ameaça, que não era desrespeito, ela só queria falar, contar alguma coisa importante. Então, a Manon deixou ela falar e ela contou que ela se apaixonou por um humano, que ela teve um filho, que a avó dela fez um inferno, que marcou ela com ferro quente, escreveu uma palavra na barriga dela, né, como um xingamento e uma forma de humilhá-la. Porque a criança nasceu morta e queimou a criança. Aí eu me questionei se realmente a criança estava morta, tá? Eu realmente me questionei. Porque foi apresentado ali pra gente que a avó da Manon não é nada do que Manon achava, nada que a Manon esperava. E aí, eu acho que é o ponto-chave pra Manon. Foi a chavinha ali que ligou pra que a Manon começasse a desconfiar e a duvidar e a brigar, enfim, né? E o que me fez, assim, gostar da Manon foi esse ato dela depois que ela finalmente teve um encontro, a Ellie e Manon, tá, gente? Teve esse encontro. Tá, gente, nada, vocês leram, vocês sabem disso. Naquele momento que teve um encontro, que elas brigaram, eu falei, fudeu, posso perder minhas esperanças. Que na hora que a Manon falou assim, você é assassina de bruxa, eu falei, fudeu. Elas não vão se aliar, eu queria que elas se aliassem. Não vai ter nada, acabou, não vai ter. Aí, depois da briga, claramente a Elin venceu a briga. Mas a Elin salva a Manon. E nesse momento em que a Elin salva a Manon, eu falei, opa, devo ter esperanças de novo. Você já me acompanha lá no Scooby, na plataforma Scooby? Então, pois é, eu tenho lá aqui embaixo na descrição do vídeo, tem as informações para você chegar até minha página do Scooby, e lá eu coloco, tá? Quando eu faço o check-in lá, não é check-in, gente. Quando eu marco lá a leitura, tá? Eu vou escrevendo algumas coisas ali. E eu escrevi, será que eu posso ter esperança de novo? E nesse momento em que ela tem a vida salva, por mais que seja um pagamento de dívida, gente, não interessa. Ela ajudou a Elin. Ela que falou que o Dorian ainda estava ali dentro daquele corpo. Apesar de não parecer. Ela identificou o Dorian ali quando ela encontrou com o Dorian. Ela viu que ele estava ali dentro. E quando a Manon teve finalmente acesso ao que tinha os planos, né? Ela linkou tudo e entendeu A e B, somou tudo e falou, não, peraí, eles querem salvar o amigo. Como que eles vão salvar? Matando, porque o monstro tá ali. Mas ela parou e pensou, não é o monstro tá ali, ele tá ali. Eu conversei com ele, eu não conversei com o monstro. Então a Manon vai avisar a
a Eileen que ele está vivo, tá? Então ela picha assim com o sangue daqueles bichos lá de a bruxa mata e usa o sangue para poder pichar as paredes em vários pontos da cidade, porque ela não sabia onde a Eileen estava, né? E ela escreveu umas coisas assim bem específicas, tá? Assassina de bruxas, ele ainda está lá. Alguma coisa desse tipo. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Vai ser... Achei. A página 527 é o capítulo 66. E a última frase que está escrita aqui em caixa alta é a frase em que Manon pichou, tá nas paredes. E é escrita assim: assassina de bruxas. E Manon pensou exatamente o que escrever, não escreveu qualquer coisa. Por quê? Ela chamou a Eileen, na hora que elas brigaram lá no meio do mato, lá naquele templo, de assassina de bruxas por causa daquela que a Eileen matou no trailer lá no castelo, tá? No aniversário do irmão de Dorian, tá? O humano ainda está dentro dele. Essa é a exata frase. Assassina de bruxa, o humano ainda está dentro dele. Ela soube exatamente o que colocar. A Eileen leu cada vírgula, cada ponto, cada acento. E somou 2 mais 2. Porque aí o plano de matá-lo modificou-se. Ao mesmo tempo que mudava tudo, mudava nada. Se precisasse, ela teria que matá-lo, né? Mas o plano era salvá-lo dessa vez, né? Porque ela sabia que ele estava lá. E ela correu para falar com quem? Pro melhor amigo do Dorian, o Chol, né? O Chol que tinha chegado à conclusão que sim, iria matar o amigo. Falou, não, pera, temos que mudar esse plano. Então, foi nesse momento que porque a Manon salvou a humana, ela não salvou só a humana. Ela salvou a humana e a mandou a Eileen, tá? Porque aquela humana, se você leu, prestou atenção no que você leu no livro, você viu que ela tinha uma ligação direta com a Eileen. Foi a mãe dela que morreu. A mãe morreu para poder salvar a Eileen no dia em que os pais da Eileen foram mortos, tá? Era a mãe dela que ajudou a Eileen a fugir. Ela tinha uma esperança ferrenha que a Eileen iria salvar todos de Terra 100, tá? Então, essa humana, ela foi liberta e foi... E a Manon falou, vá para o norte. Vá para o norte, vá para Terra 100, que eles estão indo para lá. E ajudou a Eileen nessa questão, avisando que Dorian também estava lá preso dentro do corpo dele. Então, nesse momento eu gostei da Manon, tá? A partir daí, porque... Antes eu não gostei, e talvez depois ela faça alguma coisa que eu não goste. Talvez porque ela ainda está servindo Paddington. Ela voltou para morar. Agora eu não sei se ela voltou para morar com algum plano na cabeça ou se ela... Não sei. Só ler no próximo livro para saber. Mudando, né? O relacionamento de Eileen com o Rowan. Bom, nesse livro, desde o início, a gente começou a ver que não era só amizade, né? No vídeo anterior, eu não sei se eu cheguei a comentar, mas passou muito pela minha cabeça. Eu não sei se eles vão ser um casal ou se eles vão ser apenas grandes amigos, melhores amigos. Não sei, mas o que for que eles sejam, eu tô torcendo por esse relacionamento. Se eles decidissem virar melhores amigos, que eles iam ser amigos incríveis, assim, de jornada incrível. E eu ia amar. Se eles fossem um casal, mas não ia mudar, porque eles iam continuar tendo uma jornada incrível. E eu também, eu tinha consciência que eu ia amar independente. Mas aí, nós sabemos, neste livro, que Sarah J. Maas teve planos amorosos para esses dois. E eles... muito lentamente, ela aí nos apresenta um desabrochar desse sentimento romântico entre os dois. E aí,
Eles estão muito lentos. Vai acontecer alguma coisa? Vai. Mas eles só se beijaram até hoje. Só. E isso passou uma eternidade no livro. Eles somente deram um beijo. Beijo. Tudo bem. Ok. Estão querendo ir devagar. Ok. Né? Mas pelo menos eles já se localizaram no sentimento que eles têm um pelo outro, tá? Não foi assim, ai, eu não sei o que eu sinto por você. Não, eu sinto isso por você. Só que a gente vai esperar. Foi basicamente isso. Nada de errado. Só, né, que a gente... Quando eu, pelo menos, li aquela partinha que finalmente eles se beijaram e ela se deteve. Gente, ela se deteve. Porque eu fiquei muito frustrada. Mas tá ok, né? Então, eu falei da morte de Kelten, que foi a primeira grande morte desse livro, né? A morte importante, digamos assim, porque teve muitas mortes, mas a morte importante. Eu considerei duas. A de Kelten e sim, né, de Adarlan, do rei, no caso. O rei de Adarlan. Eu acredito que não seja eu que tenha passado e não entendido, eu não tenha visto o nome do rei. Eu acho que o nome do rei nunca foi citado, correto? Porque na internet também ninguém sabe o nome do rei. É sempre o rei de Adalã, o rei de Adalã. Então, enfim, esse rei, ele morre. E como que ele morre? Por algum momento, lá na briga lá, em que o rei tá querendo matar o filho, tá querendo matar a Elin, quer matar todo mundo, ele muda de personalidade. Muda. E começa a falar. E começa a falar. E começa a falar. E aí descobrimos que ele também está, digamos, possuído, tá? Então, tudo que foi feito, todas as terras tomadas, todas as mortes, tudo de mal que foi feito pelo rei da Darlan, não foi feito pelo rei. Foi feito por quem estava ali invadindo o corpo dele e tomando controle de tudo. Isso modifica um pouco a história? Sim e não, tá? O Dorian continua assim, muito revoltado, mata o próprio pai. Não foi a Elin, apesar da Elin, né, ter assumido a morte do rei, porque não ia ficar bonito pro novo rei de Adarlan, o Dorian, um príncipe ter matado o próprio pai. Então ela assume a morte, fala, ela matou. Assim que tudo acaba, antes de desabar, ela pisa lá fora e fala assim, ó, o seguinte, matei o rei, tomei o poder aqui, o novo rei vai ser o Dorian, mas enquanto ele não tiver em condições de assumir, eu mando na porra toda aqui, e aí de quem achar ruim. Não quero escravizar, não quero isso, não quero aquilo, e se fizerem, vai morrer. Pronto, acabou. Ela toma o controle ali, enquanto Dorian não consegue, tá, gente? Isso é muito importante, ela hora nenhuma almejou ali o reinado lá em Adarlan. Ela deixa bem claro que o novo rei é o Dorian e que ela vai estar ali no comando apenas enquanto Dorian não conseguir se ajeitar. Simples assim. Mas quem matou o rei foi o próprio Dorian, né? No ataque de fúria, sua magia deu uma explodida, o castelo explodiu, tá? O que a Elin fez? Ela segurou, fez tipo um domo assim de fogo para que os vidros não caíssem e matassem as pessoas de fora do castelo. Ela salvou as pessoas do reino porque explodiu o vidro para tudo quanto é lado. Todas as partes de vidro do castelo se estilhaçaram, explodiram e voaram por causa dessa explosão de poder do Dorian. E mesmo Dorian sabendo que não foi o pai dele, foi o monstro, ele não conseguiu. Porque imagina, desde quando você se conhece por gente, seu pai é um monstro. Aí é muito difícil. Eu não sei, deve ser muito difícil associar uma coisa assim, falar, não era ele. A vida inteira eu conheci ele assim, mas não era ele.
né? E ele conta que quando ele era um rapaz jovem, ele e Perrington foram morar e abriram, e quem está lá dentro de Perrington é um... vou chamar de demônio, né, gente? Tô chamando de demônio até agora. É o comandante lá que... ou é o rei de Ward? Não sei. É o todo poderoso lá que tava preso, né? Sob a montanha que os ancestrais lá de Aelin aprisionaram. De Aterração. De Aelin não, de Adarlan lá. Os primeiros reis aprisionaram. Enfim. Essa bagunça toda aí. Então ele estava já solto. Eles não tinham que lutar para prendê-lo novamente. Eles tinham que lutar. Desculpa. Eles não tinham que lutar para poder mantê-lo preso. Eles tinham que lutar agora para prendê-lo novamente. Uma bagunça, né? Então, quer dizer, nem o Perrington é ele, né? É outro que tá ali comandando o corpo dele. Que é um problema, se você for pensar, né? Porque enquanto é só humano é fácil de matar. Não é... complica um tiquinho, né? Mas é isso. Essas duas mortes, que é o rei de Adarlan e a Keltin, elas são, eu acho, muito importantes para a continuação da saga, né? Então, quer dizer, como assim fecha o ciclo? A morte, a troca de rei, né? O rei de Adarlan, que era ali o tirano e tal, morre. Entra Dória. Dória tem que fazer toda uma reforma ali no castelo, em todo o reinado. As montanhas lá de Morat, elas... um terço dela é destruída, então vai ter que ser reconstruído, novos planos, novas coisas vão ter que ser feitas. E a Aelin, finalmente, no finalzinho do livro, chega até a sua terra. Então ela vai ali mobilizar o seu próprio povo. O povo de Terra Sim vai poder voltar, vai poder fazer, vai poder aumentar. E ela vai ter que correr atrás de soldados e tudo mais, porque ela sabe que a guerra não acabou. Então, por isso que dá essa sensação de troca de ciclos, né? Da saga, parte 1 e parte 2. Tem um plano, vai continuar, a guerra vai existir, você sabe que a guerra vai existir, você sabe, mas coisas assim como a morte do rei de Adarlan, de Kelten, a viagem, a Lisandra, gente, Lisandra, vocês lembram da Lisandra? Aquela que no livro a lâmina da assassina implicava com a Selena por causa de Sam, ou não por causa de Sam, mas porque, enfim, por qualquer motivo que fosse, elas se implicavam. Então, essa Lisandra, ela virou a melhor amiga da Aelin nesse livro, né? E ela é uma metamorfa, eles descobrem que ela é uma metamorfa, e ela é chave, porque se não fosse ela, a Ed não tinha morrido, o Ron tinha morrido, Lorcan, gente, Lorcan, deixa eu olhar minha cola aqui, deixa eu ver onde é que eu escrevi, Lorcan era o ex-comandante de Aedion, né, quando eles serviam a Maeve, quando o Aedion não, desculpa, o Rowan era o ex-comandante de Rowan quando ele servia a Maeve, né, quando o Rowan servia a Maeve ainda. Então, o Lorcan, quando a Aelin, lá no início do livro, vai embora, né, ela tinha libertado o Rowan e foi embora para caçar o medalhão dele, que tava com quem? Com o assassino, né, o Arobin. O que acontece? Ele vai atrás, esse Lorcan vai atrás da Aelin. E Rowan fala, não vou deixar, eu vou atrás dele, que tá indo atrás da Aelin, tá indo atrás da minha rainha, eu vou atrás dele. E aí que Rowan aparece, né, lá em Adarlan. Esse Lorcan, ele também tem, assim, uma chave importante, mas digamos que eu não confio nele, mas pelo visto, ele vai ser muito importante em várias ocasiões, tá? Esse Lorcan, ele é extremamente fiel a Maeve, tão fiel que ele trai ela. E eu não estou sendo irônica. Para proteger Maeve, ele vai contra ordens
da Maeve. E ele só consegue fazer isso porque ele acredita ferrenhamente que ele vai proteger a Maeve fazendo isso. Então, mesmo com que a Maeve não tenha mandado ele fazer, por causa do pacto de sangue, ele consegue fazer isso, né? Ele consegue fazer isso porque ele acredita que vai estar fazendo pelo bem da Maeve. O que ele quer fazer? Encontrar as chaves de Ward e destruí-las. Porque a Maeve quer as chaves de Ward. E a gente ainda não sabe a extensão do qual o poder dessa chave. A gente sabe que elas são poderosas, pode fazer um meio mundo de coisa. Mas o quão é poderosa, né? E a gente não sabe. Então, quando o Lorcan vai atrás da Elin, o Rohan vai atrás de Lorcan para proteger a Elin. E é aí que eles se encontram. E é nesse momento que eles se encontram que você vê que ele tem algo mais. Não é só uma amizade muito poderosa. Eu acho que a autora, ela deixou bem transparecer isso aí, tá? Então, terminamos o livro com a Elin chegando em Terra 100. E o próximo livro, gente, vamos falar sobre o próximo livro? O próximo livro. Ele é um livro que se passa em tempo simultâneo com outro livro, que é o livro Torre do Alvorecer. Então, o livro volume 5, ele passa junto com o Torre do Alvorecer, que seria 5.5, né? Então, eu vou ler ele de forma simultânea. Como eu vou fazer o próximo vídeo, provavelmente vai ser 2 livros em um vídeo só. Então, a história vai ficar assim. Se os meus vídeos costumam ter 40 minutos do Clube do Livro, da playlist Clube do Livro, o próximo vídeo aí deve ter aí 1 hora e pouco. Não sei como vai ficar, mas eu vou fazer a leitura simultânea, tá? Eu peguei... Os fãs da saga fizeram um cronograma de leitura, tá? Vou deixar por aqui para vocês verem o cronograma, que eu vou ler, tá? Vou acompanhar esse cronograma porque eu quero fazer a leitura simultânea. Porque se passa ao mesmo tempo um livro com o outro, ao mesmo tempo, é simultâneo a história. Só que em 2 livros diferentes eu quero ter essa experiência de mesclar a leitura e ler tudo junto. Seria como se fosse um livro de 1000 e poucas páginas, né? Eu não fiz essa conta ainda. Mas eu sei que cada um tem por volta de 600 e tanto. Por aí. Então, eu vou fazer essa leitura simultânea. Vamos ver aí. Eu acho que o próximo vídeo dos próximos livros vai ficar gigante, porque eu vou fazer esses 2 vídeos, desses 2 livros num vídeo só. Gente, lembrando, está aqui embaixo todas as redes sociais, informações, Scooby aqui embaixo. Deem aqui nos cards também, eu sempre deixo alguma coisinha relacionada ao vídeo, tá? E aqui do lado tem coisas também, você clica lá pra conhecer o canal. Se inscreva, compartilhe esse vídeo com quem também gosta de Trono de Vidro, com quem também gosta de livros e séries. E eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. Falou, eu fui.